o autodesenvolvimento, ele liberta. Sim. Ele te liberta da prisão que você estiver. Porque tem pessoas, cada pessoa está numa prisão diferente. Sim. Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a inteligência emocional, ela te liberta para você saber viver de forma mais leve em todos os ambientes. Seja na sua casa, seja fora de casa, seja no trabalho, na vida. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento liberta. Então, seja para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para empresários, para CPF, CNPJ, busque o autoconhecimento. Acho que a palavra-chave é busque, busca, né? Busque o autoconhecimento. Diário, constante, permanente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Laura Carvalho. Laura, que é multitarefas. Eu vou deixar ela se apresentar para dizer um pouquinho do que ela faz, mais terapeuta integrativa, consteladora. E hoje eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente esse olhar sistêmico, esse olhar das terapias integrativas, né, desse conteúdo emocional para dentro das empresas. E a gente vai conversar um pouquinho com a Laura, que veio direto de Foz do Iguaçu, para conversar com a gente hoje. Então, seja muito bem-vinda! Obrigada, Lu. Satisfação imensa estar aqui contigo, né? E ainda falar do que nós amamos. Exatamente. Então, o olhar das constelações, das terapias integrativas para dentro do mundo empresarial das empresas, ele é algo, assim, fundamental e no qual as pessoas, às vezes, demoram um bom tempo, né? Para começar a alinhar e entender isso. Então, maravilhoso a gente estar aqui, levando essa informação para as pessoas da importância dessa temática. Fala um pouquinho de você, se apresenta, senão a gente engata, porque é duas que gostam pouco de falar, sim, né? Então a gente engata e acaba não te apresentando. Fala um pouquinho de você para a gente começar nosso bate-papo. Beleza, então eu sou a Laura Carvalho, eu sou terapeuta integrativa, consteladora familiar e organizacional. E essa linha, ela é muito abrangente. Então, quando a gente fala em terapeuta integrativa, porque o integrativo, ele trabalha o ser humano com a sua integralidade. Então, nós trabalhamos todas as áreas do ser humano. Então, e a constelação, ela vem trazendo também esse olhar sistêmico, que nada mais é do que o integrativo. Então, um casa com o outro. Então, o meu objetivo hoje é levar para as pessoas, para as empresas, exatamente isso. Essa autoconsciência desse autodesenvolvimento do ser humano na sua integralidade. Porque quando a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas, as pessoas falam de uma forma generalista e acabam esquecendo que dentro dessas empresas são pessoas que dirigem ela, né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa ter um olhar aprofundado para essas pessoas que estão lá dentro. E hoje, o que eu vejo conversando com muitos empresários é que os funcionários estão adoecidos. E quando a gente fala dos funcionários adoecidos, a gente fala porque a gente precisa olhar para a gestão e para os líderes dessas pessoas, que muitas vezes estão extremamente pressionados, sem inteligência emocional, sem uma estrutura emocional e acaba, de uma certa forma, descontando em cima dos funcionários que estão ali, que acabam, vamos dizer assim, pagando o pato por esse movimento emocional da pressão, que é você ter uma empresa ou que você ser líder, acaba exigindo de você. Então, eu queria falar um pouquinho disso. Como que a gente, dentro das terapias integrativas, dentro do sistêmico, como que a gente consegue manter esse... Eu não gosto da palavra equilíbrio, porque a palavra equilíbrio, eu acho ela muito perigosa. Mas, assim, essa harmonia de vida, né? Como é que a gente consegue manter essa harmonia de vida para a gente poder tracionar dentro do nosso trabalho? Trabalhar com pessoas, com o ser humano, é extremamente complexo, né, Lu? Porque, assim, é uma cascata. Quando a gente fala do mundo empresarial, é a pirâmide. Então, quem está lá no topo, o gestor,
ele tem que ter o autodesenvolvimento dele, ele tem que ter inteligência emocional. E o que acontece? As pessoas geralmente iniciam um projeto, iniciam uma empresa, começam a crescer, começa a expandir, só que ele nunca buscou cuidar de si. E quando ele vê, ele não está conseguindo cuidar de si e muito menos de outras pessoas que foram, né, vindo com a formação de uma empresa. Então, a inteligência emocional, que às vezes as pessoas falam, a inteligência emocional ficou meio clichê, meio banalizado, né? Mas inteligência emocional nada mais é do que o ser humano aprender a administrar suas emoções. Sim. Porque se eu não sei, se eu não me conheço, a pessoa não se conhece. As pessoas geralmente tendem a não se conhecer. Parece estranho isso. Porque daí a gente vai cair para aquele clichêzão que muita gente hoje dentro do autodesenvolvimento fala, né? Porque do 100% da sua parte cerebral, 95% é inconsciente, só 5% é consciente. Se a gente trouxer que a gente só tem noção de 5% do que está acontecendo aqui dentro, é algo muito louco. Então, a gente não tem, vamos dizer assim, que a gente não tem controle sobre nós mesmos. Se você não tiver o mínimo de consciência de quem você é, não entrar para dentro do autodesenvolvimento, você se perde no caminho. E pressionado em cima de um trabalho porque hoje em dia, as empresas, elas... eu não vou nem culpar as empresas, mas assim, hoje tá mudando tanto, a globalização tá vindo de um jeito que as empresas estão mudando tanto que acaba de uma certa forma deixando as pessoas sem ar, né? Uhum. Eu digo, né? Você tem que acompanhar tudo muito rápido, né? Então, assim, você estando dentro da empresa, se você não tiver que esse seu emocional minimamente... vamos dizer, organizado, você desalinha. E daí eu sempre falo aqui, né? Eu falo, olha, gente, antes de ter um CNPJ, tem um CPF que dirige esse CNPJ. Exatamente. Não existe CNPJ sem CPF. Então, a gente precisa alinhar minimamente esse CPF aí para ele conseguir tracionar os funcionários e até para que ele consiga dar o estímulo necessário para esse funcionário que está ali abaixo dele, né? Exatamente. Então, quando a gente, voltando um pouquinho, né, na questão que você já trouxe, aquela fala que muita gente deve ter ouvido, que é o seu nível de consciência. Então, se eu não tenho o mínimo de consciência, de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, o que acontece? Eu vou no automático. Então, começam os grandes conflitos. O meu conflito enquanto gestor de não conseguir compreender as pessoas, o meu conflito de não conseguir apaziguar o que acontece dentro da minha equipe, o meu conflito de não conseguir gerenciar o que eu me propus a fazer. E a equipe de não conseguir também, não tem um gestor com inteligência emocional, que geralmente daí a gente não vai muito aprofundar, né, mas a gente vai atraindo e vai se colocando em condições de trabalho no qual a gente tem que trabalhar coisas em nós, mas não vamos nos aprofundar nisso. A minha equipe também é uma equipe de pessoas no qual não tem inteligência emocional e é onde vem os grandes conflitos, né? A maior dificuldade hoje em dia dos gestores são os conflitos dentro do local de trabalho, porque as pessoas não se autoconhecem, eu não sei lidar com as minhas emoções, o que acontece dentro da minha casa, sim, eu levo para a empresa e qualquer situação que aconteça na empresa, eu levo para o meu lado pessoal e eu acredito que aquilo é contra mim. Sim. E daí pega isso como uma verdade absoluta, exatamente, né? Aí tá feita a guerra, né? Sim. Por conta de quê? Por conta da minha falta de autoconhecimento, de entender que não, aquilo que geralmente eu falo assim, as pessoas acham que tudo gira em torno do umbigo delas. Sim. Pessoa que não tem autoconhecimento, ela tem essa ferida no qual ela acha que tudo acontece por conta dela. Eu falo assim, você não entende que ninguém nem percebeu que tu entrou e tu saiu. Que nem quem é você na fila do francês, mais ou né? menos assim. E daí, quando a gente vai olhar um pouco para esse lado do autodesenvolvimento, né? As pessoas acham que elas vão lá fazer um curso de um final de semana, vai lá fazer alguns movimentos. Eu não estou dizendo que não é válido. O meu primeiro processo de autoconhecimento foi dentro de uma imersão de 3 dias. E que isso mudou a minha vida. Entende? É muito válido. Só que, assim, você fazer um curso na vida e achar que isso vai transformar a sua vida para todo sempre... é um negócio que não existe. Surreal, né? Surreal. Então, assim, o que eu sempre falo, né? Que o autodesenvolvimento é algo que tem que ser
diário, constante e permanente. Você precisa se desenvolver de forma diária, constante e permanente. Porque a partir do momento que você achar que você aprendeu tudo, canta para subir. Canta para subir, porque assim, você precisa ter esse entendimento que você vai morrer se desenvolvendo. E daí, quando a gente fala de gestão, agora, né, a gestão, eu nem sei mais em que geração que tá, XYZ, KB2. Sim, são vários. Nomenclaturas aí que você não dá conta de acompanhar, né? E é muito diferente, por exemplo, trazer pra gente que somos quarentonas, né? Então, assim, é muito diferente. A discrepância dessa geração que tá vindo agora é muito diferente. Então, como que você vai estar dentro de uma organização que você está com 4, 5, 6 gerações diferentes e você manter esses pratinhos todos girando? E para mim, fazendo a pergunta e respondendo, para mim isso é o autodesenvolvimento. Isso é o autoconhecimento. Não tem outro caminho. As pessoas podem tentar outros caminhos, mas elas vão ter que, em algum momento, retroceder e fazer a busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Porque se eu não consigo adquirir e o meu autoconhecimento e a minha inteligência emocional, eu nunca vou conseguir avançar em determinados pontos. Eu nunca vou conseguir trabalhar em grupo. É impossível você trabalhar em grupo, ter sucesso, se você não tiver inteligência emocional. Se você não souber conviver com pessoas. Exatamente. Acho que essa questão do convívio entre pessoas é um negócio assim... se você não sabe, você vai precisar desenvolver. Porque, assim, cada vez mais as empresas estão... Até o formato de trabalho, né? As mesas são todas abertas, é todo mundo junto e misturado, para que tenha essa integração, porque as pessoas cada vez mais estão dentro do seu mundo eletrônico e você acaba não sabendo quem é que está ali na sua frente, né? E a inteligência emocional é interessante junto com um olhar sistêmico, né? Porque eu gosto muito do olhar sistêmico das constelações sistêmicas dentro das empresas, porque ela traz a consciência para as pessoas. Ela traz consciência de forma muito clara. Então, muitas vezes a gente está num ambiente tumultuado, a empresa está lá com dificuldades, né, de organizar determinados setores por conta de conflitos entre funcionários, e a constelação, ela traz essa ordem. Por quê? Porque uma das referências da constelação é a ordem. Então, essa diferença de idade, essa diferença que você acabou de trazer de informações e de como as pessoas estão se relacionando, que são cada vez menos, o relacionamento cada vez ele é mais superficial, né? Faz com que as pessoas percam a noção de quem elas realmente são também dentro da empresa, não é só na sua vida pessoal. Então, os funcionários hoje chegam e saem com uma frequência muito absurdamente rápida. Por quê? Porque não existe inteligência emocional de lidar com frustrações também. Sim. Né? Então, é algo muito grave e muito sério. Porque assim, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de manter os funcionários e daí falar, qual que é o problema? As pessoas não querem trabalhar. Não, peraí. Se você coloca dentro de um departamento que ninguém para ali, calma aí. Algo será tá errado. Algo de não tá certo, né? Exatamente. Então, assim, será que é mesmo os funcionários ou a pessoa que tá gerindo esses funcionários não estão conseguindo dar conta disso, né? E daí, quando a gente traz um olhar sistêmico para dentro das empresas, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho o que é a constelação familiar, porque tem muita gente que não conhece, então trazer o que é a constelação e como que ela efetivamente pode ajudar dentro de um conflito dentro de uma empresa. Certo? Então, assim, a constelação familiar, como ela é conhecida, né, que é a nossa base, a nossa raiz, hoje a gente trabalha com a constelação em várias as áreas, e quando a gente fala de familiar, a gente traz só a família. Mas é que a família é a nossa base. Então, o olhar das constelações sistêmicas, que pode ser levado para todas as áreas da vida da pessoa, e inclusive para as empresas, né, que é o que a gente está falando aqui, as organizacionais, ela nada mais é do que ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta terapêutica utilizada para trazer clareza para as pessoas da origem dos problemas. Da onde surgiu esse da conflito. Da onde surgiu o problema. Então, dentro da sua vida particular, você pode trazer algo, e dentro da minha empresa, por quê? Né? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, olha, tem um cargo na minha empresa que não para ninguém.
que foi o que você falou, de uma coisa bem específica, né? Olha, será que é o gestor que não está conseguindo organizar aquilo? Ou será que tem algo além disso? Porque, Lu, nós não somos só nós. Essa é a grande questão. E nós trazemos as nossas verdades achando que nós somos a cereja do bolo. E realmente nós somos a cereja do bolo. Só que a cereja do bolo, ela é o quê? Ela é a frutinha que resultou de uma grande árvore. E essa árvore somos nós também. Porque quem é essa árvore? É todos que vieram antes de nós para que eu fosse a cereja do bolo. Sim, né? Porque a constelação fala muito da ancestralidade, né? Exatamente, que a gente vai pegar. Então, quando nós entendemos que eu sou o fruto de um casal, e que esse casal veio de outros casais e de outros, e assim, eu sou só o resultado. E eu sou um pedacinho de todo esse povo. Quando a gente fala da constelação, ele fala que a gente honra, né? Quando a gente nasce, a gente é 50% mãe e 50% pai. E daí eu queria que você falasse, quantas gerações para trás a constelação diz que nós vamos dizer assim, herdamos do nosso pai e da nossa mãe? Isso, daí voltou na cerejinha. Daí eu nasci lá, vermelhinha, linda. Sim. E eu acho que eu sou a perfeita, porque a minha mãe não era tão vermelhinha e tão linda quanto eu, entendeu? Mas eu fui melhorando. Então, a constelação, ela é essa ferramenta que traz a consciência para as pessoas de que você é a ponta do iceberg e existe muita coisa antes de você. Mas você continua sendo um iceberg porque o iceberg ele começou lá de baixo. Você não é diferente. A gente pensa que nós somos diferentes dos nossos pais. E nós trazemos as nossas feridas, que por isso que nós precisamos ter a nossa inteligência emocional, que são heranças que nós herdamos de várias gerações. A gente geralmente trabalha com 7 gerações para ficar menos complicado para a pessoa. Somente 7. Mas a gente já fiz movimentos, por exemplo, que a gente entrou num padrão de 10 gerações. Meu Deus, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. E daí a pessoa fala assim, mas como? Assim, né? Então, existe a genética. Você herda aquilo geneticamente dos seus anos. É a mesma coisa, constela isso. É o que você herdou de todos que vieram antes de você. Laura, o que isso tem a ver com as empresas? Uma empresa, ela é uma família. Sim. Ela nasce, eu, Laura, tenho uma brilhante ideia de colocar o meu conhecimento em cima de algo e crio uma empresa, eu crio uma família. Sim. E essa família, todos que chegam ali, a gente tem todo um padrão dentro da constelação familiar, de ordem, de hierarquia, de equilíbrio entre os relacionamentos, que quando eles são desalinhados, assim como nas famílias a gente vem tendo problemas, dentro das empresas é a mesma coisa. E a empresa é mais complicado de gerenciar ainda, porque se eu, enquanto pessoa física, tenho problemas na minha vida pessoal por conta da minha ancestralidade, dentro dessa empresa, vamos colocar uma empresa pequenininha, uma empresa com 5 funcionários. A gente pegando 7 gerações, acho que dá 2.400 pessoas. 2.400 multiplicada por 5 vai dar o quê? Vamos jogar 14 mil pessoas envolvidas? Já me perdi, já. Então, dentro da minha pequena empresa de 5 funcionários, eu tenho ali 14 mil pessoas envolvidas de quê? De movimentos sistêmicos que, se eu não vou me aprofundar numa inteligência emocional e buscar ter meu autoconhecimento, entra as picuinhas e os grandes problemas. O que o outro faz, eu compro para mim. O que o outro faz, eu compro para mim. E não são heranças, nós viemos de guerras, nós viemos de separações. Aqui no Brasil, a gente veio de invasão, a gente veio de mulheres sendo roubadas. A gente vem de heranças extremamente traumáticas. E ela está aqui registrado, está na pele. É a nossa parte morfogenética, né? É o campo morfogenético, é a epigenética na realidade. É a epigenética que traz essas informações emocionais para nós. E essas informações emocionais são pessoas que estão dentro de uma empresa. Então, o gestor, ele tem a obrigação, eu falo assim que o gestor, ele tem a obrigação de se conhecer, porque se ele não se conhecer, ele vai levar para a empresa dele as dores dele também. E para ele conseguir organizar aquela equipe dele, para ele começar a ter resultados e não começar a ter conflitos. A gente tem... Vai parecer tonta, eu acho que é tonta, mas eu vou fazer assim mesmo, porque é uma dúvida. A gente tem... Como é que fala? O cargo tem herança genética?
Lu, Não genética, né? Não, Que a herança da empresa. Do posto, por exemplo. Isso, Assim, porque a empresa é a família. Então, Sim, quem por chegou isso que eu primeiro, o perguntei, primeiro gerente, né? Vamos levar uma dificuldade, por exemplo, ao cargo de gerente do RH. RH é sempre um lugar bom de trabalhar, né? Tá doido. Daí chega alguém e fala assim, Laura, eu vim constelar porque eu não sei o que acontece no meu RH, eu não consigo ficar com uma pessoa por mais de 6 meses, ou quando tá 1 ano, quando eu vejo que tá tudo certo, a pessoa pede a conta, vai embora. Eu não sei o que acontece com o setor de RH da minha empresa, não fica ninguém no RH. Aí você vai fazer a constelação do movimento sistêmico daquela empresa. E daí você percebe que o primeiro funcionário do RH que trabalhou lá, né, foi mandado embora não por justa causa, foi algum movimento que aconteceu ali no qual ele saiu de forma errada, ou essa empresa foi herdada, entendeu? E os pais trabalhavam de uma forma e quando chegaram os filhos, eles chegaram achando que eles eram a cereja e que tudo que os pais fizeram não valia de muita coisa. Que daí é o não honrar, né? Não honrou o que o pai e mãe fez e todos os outros que vieram depois não para. Então, existe sim, né, um movimento de ordem dentro das empresas, que quem for chegando depois tem sempre que olhar, porque a constelação é baseada em três ordens: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Né? Então, quem chegou primeiro, a gente olhando para a ordem da hierarquia, a gente mesmo que não concorde com o olhar daquela pessoa, mas eu tenho que olhar com respeito e seguir fazendo adiante, não descendo, né, tacando pedra, criticando, desdenhando, né? Porque eu digo assim, as pessoas chegam hoje, é aquele ditadozinho popular, chegou hoje, quer sentar na janela do E dá ônibus tchauzinho. e dá tchauzinho. Daí, às vezes, a pessoa está 30 anos dentro de uma empresa. Aí eu cheguei porque, não, eu sou PhD, eu sou não sei o quê, eu sou o cara. Mas dentro daquela empresa, você está chegando hoje. Aquela pessoa que está há 30 anos dentro de uma empresa, ela tem um conhecimento daquela empresa maior do que você. E você pode, sim, trazer as novidades de conhecimento que você tem, junto com o que ela tem, e fazer um movimento para essa empresa. Fazer algo integrado, né? Exatamente. Então, o sistêmico é exatamente isso. É trazer consciência para as pessoas você falou que não gosta da palavra equilíbrio, mas a gente trabalha com a lei do equilíbrio. Por quê? Tudo, Luana, na sua vida, todos os relacionamentos que não tenham equilíbrio, esse relacionamento vai dar ruim no final. Ele não vai ser sustentado. Então, dentro de uma empresa, nós precisamos trabalhar com o equilíbrio, nós precisamos trabalhar com a hierarquia. Quem chegou primeiro, sim, a gente tem que olhar e a gente tem que honrar aquela pessoa que chegou antes. Porque se eu cheguei hoje no RH, eu sou a bambambam do RH, alguém passou por todo um processo hoje para que essa empresa tivesse o tamanho que ela tem para eu chegar até ela. Sim. Entendeu? Então, é esse olhar. Quando a gente fala honrar, as pessoas às vezes pensam, quando a gente leva para a constelação pro lado familiar, voltando lá, honrar pai e mãe. Ah, meu pai foi um carrasco. Não, a gente não tá falando que você tem que dar benção e dizer eu te amo. Você tem que olhar e falar assim, é o pai que Deus me deu, né? É o pai que eu escolhi, o pai que Deus me deu. Ele me deu a vida e eu faço dessa vida o melhor que eu tenho e sigo adiante. Dentro da empresa, eu tô chegando, eu olho, legal, até aqui essas pessoas conseguiram trazer a empresa até aqui, olha que benção. Então, daqui para frente eu vou trazer o meu conhecimento e nós vamos alcançar novos objetivos, além. Você sabe que quando eu e a Daiane assumimos a empresa, a gente chegou com essa ideia, né, de vamos revolucionar e a gente vai revolucionar. Certo. E deu muito ruim. E deu muito ruim, porque daí era como se, exatamente isso que você falou, é como se a gente tivesse apagado o que veio para trás. O que fizeram antes, o que todos fizeram antes, né? Exatamente, e daí a partir do momento que a gente olhou e falou, meu, isso não tá dando certo, peraí, vamos voltar aqui, vamos olhar, daí foi olhar. Pra trás. O passinho para trás, foi olhar o que estava sendo, né, o que a gente poderia aproveitar, e a gente aproveitou muito do deles, e pegar o conhecimento que a gente tinha e aprimorar isso, que o que precisava era um refinamento, não era mudar da água pro vinho. Complementar, né? Exatamente. E daí, assim, foi todo um movimento diferente. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Então, assim, a questão hoje dentro das empresas que eu vejo é o seguinte, que as pessoas, elas... eu falo que é a obesidade intelectual, né? Porque hoje a gente tem acesso a conteúdo do jeito que você quiser. Quem quer, vira o que quiser.
Exatamente. Papai YouTube e papai Google vai te dar tudo que você precisa se você for uma pessoa curiosa e fizer as perguntas certas. Exatamente. Né? Então, você consegue... Então, as pessoas... o que eu vejo? Vem com um movimento muito do eu sei. E pouco, é muito do falar e o pouco do ouvir. E eu sempre falo, se a gente tivesse que falar mais, a gente tinha 2 bocas e 1 orelha. E, na verdade, a gente tem 2 orelhas e 1 boca. Então, o que eu acredito hoje, que para ter o sucesso das empresas, é vir com esse movimento mesmo de humildade. Como que eu tô chegando aqui agora? Eu entendo, eu sei qual que é o meu potencial, porque todo mundo tem um potencial. Com certeza. E ele foi contratado para ser utilizado. Então, como que eu pego o meu potencial, entendo o movimento dessa empresa que já rodou até hoje, meu filho, sem você. Exatamente. Antes de você chegar, a empresa estava ali. Você está chegando na empresa. Você está chegando. Então, assim, como que eu pego esse conhecimento que já tem aqui, que precisa ser aprimorado, e eu uno, né? E daí a gente faz isso crescer. Exato. Expandir, expansão. Expansão. Né? E quando a gente faz os movimentos sistêmicos, o pessoal fala que é mágico, né? Eu até falo, quando alguém pergunta sobre constelação, eu falei, é muito difícil de explicar. É difícil de explicar. Porque não tem uma... tipo assim, se você dá qualquer outro... por exemplo, PNL, né? Programação Neurolinguística. Você tem uma, né? É um isso. Protocolo, né? Ali você tem Não, e você tem mapa. Um nome, né? Programação Neurolinguística. É isso. Constelação familiar. Clique. Como é que eu vou explicar? Daí você começa a explicar e você... E a pessoa entende cada vez menos, entendeu? Mas é um negócio que é meio mágico. Você, quando faz um movimento de constelação familiar, o negócio, ele assim, começa... O negócio parecia que estava desandado. Desenrola. Ele desenrola, né? É um emaranhado, né? As pessoas falam muito da palavra emaranhado, né? Dentro do movimento sistêmico. Então, assim, a constelação, voltando para o nome, né? Ela é uma tradução que não deu muito certo do alemão, que a constelação veio do Bert da Alemanha. Mas, assim, o que ele quis dizer com o movimento da constelação é que todos nós somos interligados. Sim. Que é o que as pessoas hoje têm dificuldade. A pessoa acha que ela é só ela. Eu não sei por que acontece isso comigo, eu faço isso, Porque, meu bem, não é só você, a sua mãe passou por isso, seu pai passou por aquilo, seus avós, seus bisavós, e hoje você fica pisando numa pedrinha que veio lá de trás, mas ela tá no seu sapato. Então, constelação, por quê? Assim como as constelações do céu, as estrelas, né, elas fazem parte de um único espaço, nós somos todos interligados. Né? Eu gosto muito da árvore também, a gente trabalha com a árvore da vida, uma das simbologias, que é exatamente aquilo, é a raiz. Então, veio de muito longe para que houvesse um fruto lá em cima. E nós somos... Não é só o que você tá vendo, gente, né? Não é só a cereja. Para aquela cereja estar lá, teve todo um processo que vem de muito longe, muito longe. E as empresas passam por esse mesmo processo, a começar por quem iniciou. Que ele, antes de tudo, como você mesmo diz, ele é um CPF, com as dores deles, com as questões dele, com o movimento dele, e que ele abriu aquela empresa, a gente não sabe ao custo de quê, e que ali começou um movimento. E me fala uma coisa, né? Os padrões repetitivos. Então, às vezes, assim, a pessoa abre uma empresa, daí a gente vai olhar o histórico da família da pessoa. O pai faliu, o vô faliu, o pai faliu. Aí a pessoa... Vou pegar outro exemplo. Tá. Né? E o pai tá no caminho de ladeira abaixo, né? Certo. Porque quando a gente também fala de constelação, e daí eu vou trazer, né, para um exemplo de pessoa, um CPF, né? Vou dar um exemplo das famílias que as mulheres engravidam cedo. Daí a avó engravidou, daí a mãe engravidou, a filha engravidou. É um movimento de repetição. Lealdade, a gente fala. Que você olha e fala, nossa, mas se essa família... Nunca eu vou fazer isso. Nunca. Daí quando eu vejo, olha, o bebê nascendo. O bebê nasceu. 16 anos, 15. Exatamente. Explica um pouco essa questão desta repetição, que na verdade é a lealdade familiar. Fala um pouquinho disso. Então, assim, a constelação trabalha com o movimento do amor. Sim. Por mais absurdo que pareça para algumas pessoas, tudo gira em torno do amor. E o movimento, o sentimento de amor, ele é o que maior existe no ser humano, né? Nós somos frutos de um ato de amor, de algo maior, de Deus, o nome que as pessoas queiram dar. E o amor nos move a fazer coisas que a gente fala, nunca, aí tá fazendo. Por isso que a gente colocou o nominho dentro do movimento sistêmico de lealdade. Por amor à minha família, que muitas vezes eu critico,
Olha que interessante, né? Eu critico a minha família, eu não quero ser igual, eu não quero fazer igual, eu vou ser a diferente, eu até viro as costas e vou embora. Tem gente que vira as costas e vai embora, acho que indo morar do outro lado do mundo vai conseguir ficar longe da família. Ela fica longe geograficamente, só. Sim, mas tá ligado emocionalmente, A né? constelação, né? Lembra? A gente está interligado, não vai separar nunca. Então, esse movimento de amor, nós temos uma necessidade de pertencimento, né? Então, assim, isso dentro do olhar sistêmico ou de qualquer outra psicologia, o ser humano nasceu para se sentir pertencente a um grupo. Por isso que nós temos essa gama enorme de movimentos, né? Eu sou do grupo do pagode, eu sou do grupo do ciclista, A gente tem grupo para tudo hoje em dia. Tudo. Por conta da necessidade do ser humano de se sentir pertencente. Eu preciso pertencer a um grupo. O primeiro grupo que nós pertencemos é a nossa família. Sim. Independente de quem são os nossos pais. Sim. Independente se eu nasci, minha mãe me deixou na porta de algum lugar, eu pertenço àquele sistema. Eu pertenço. Tá aqui, eu pertenço. Tá no seu DNA, tá né? no seu DNA, não tem como fugir. E daí vem o movimento do amor. O movimento do amor, ele pode ser um movimento do amor cego que nós falamos, que é o amor infantil. Por que infantil? A criança, ela tende a acreditar que ela resolve tudo. Né? Acredita em super-heróis. E daí a gente faz promessas inconscientes ao nosso sistema. Então, se minha mãe teve uma vida sofrida, se ela teve que ser mãe, né, nova, e ela foi humilhada, ela passou dificuldades por amor a ela, eu também vou fazer igual. Para quê? Porque daí eu pertenço às mulheres desse sistema. É louco conscientemente falando, mas é assim que funciona. Aí eu tenho a minha empresa que tá lá no auge, grande. Tô expandindo, Laura. Cresço, a pessoa, os olhos brilham, assim. Só expansão, 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 expansão. De repente, pá, estagnou. Enquanto tá estagnado, tá bom. De repente, começa a ladeira. Porque quando você estagna, o movimento é cair. Ou você sobe ou você desce. Aí estagnei. Quando eu tô estagnada, eu ainda tô conseguindo me equilibrar e daqui a pouco começa a descer. Não sei da onde, não sei porquê. Eu tenho equipe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para expandir. Aí você vai abrir o campo daquela empresa, que tem um CPF lá atrás também, e aparece a lealdade do sistema. Ninguém da minha família pôde ter e ser tão rico, tão próspero. E eu, com meu amor cego, o que eu faço com a minha empresa? Eu vou até um determinado nível, ali entra a culpa e o não merecimento, e eu volto, eu regrido. Por quê? Porque eu preciso pertencer àquela família. Você vê um negócio muito doido. É muito forte, Lu. É muito forte. Você vê um negócio muito doido, né? Eu sempre uso meus exemplos da empresa da família, porque afinal eu nasci e trabalhei. É o que eu vivi, né? E daí era muito engraçado essa questão, né? Agora tem uma pessoa que assumiu Na verdade, a gente alugou o ponto, né? Só que é exatamente do mesmo segmento que a gente. Faz a mesma coisa. Vende as mesmas coisas. Mudou o nome. Os funcionários, inclusive, são os mesmos. Só mudou o nome. E hoje, assim, é muito engraçado. Eles nunca tiveram um assalto, a gente tinha assalto quase mensalmente. Porque tinha que ser difícil, né? Deve ser algo do seu sistema, as coisas têm que ser muito difícil. Rapadura é doce, mas não é mole não, né? Já dizia. Então, assim, não tive 3 anos, graças a Deus, né? Porque eu acho que se assaltasse igual, eu já tinha desistido de ficar lá, também, né? Então, graças a Deus, amém, nunca tiveram um assalto. Eles... Então, pelo que eu entendi até então, vai muito bem, obrigada. Estão caminhando direitinho. E a gente parece que tinha 2 bolas, uma em cada pé puxando para baixo. Sabe? Era tudo muito difícil. Era, sabe, era assalto, era caminhão que quebrava, era, sabe, aquele negócio de que é difícil mesmo, né? E daí você falando sobre isso. Como se libera disso, né, Luana? É. A gente volta no quê? O que você e tua irmã tiveram que fazer? Buscar? Conhecimento. Por quê? Porque as pessoas daí tendem como se fosse uma maldição, né? A Bíblia trata muito de questões de maldições hereditárias. E assim, eu falo que a constelação não tem nada a ver com religião. Mas todas as linguagens de todas as religiões, a gente consegue usar a linguagem da constelação dentro, porque ela engloba tudo, ela é uma base muito linda. E daí as pessoas, quando você começa a falar, ela já fala assim, é uma maldição hereditária. Eu falo assim... Ave Maria. Não, as pessoas falam assim, respira.
Socorro, assim, Deus. socorro, Deus. Só que assim, Deus não nos criou para que a gente viesse a sofrer, né? E tudo existe ferramentas. Ele nos deixou sabedoria, nos deixou conhecimento, a gente precisa buscar. E quando você busca, você percebe que aquele amor cego da criança, eu posso virar um adulto e amar a minha família como um adulto. E como que um adulto ama essa família? Honrando tudo o que os meus antepassados passaram, fazendo diferente. Então, por amor aos meus pais que não puderam ter, por amor aos meus avós, por amor a todos aqueles que tiveram que passar dificuldade, não tiveram recursos, não, a minha empresa ela vai ser top, eu vou ser muito bem sucedido, eu vou levar sustento para outras famílias, eu vou honrar o sofrimento fazendo diferente. E a gente traz, pessoal, é uma libertação. Eu falei, pode ser o nome, é um nome bonito. É uma libertação que seja. Você traz essa mudança de amor. E eu saio do amor cego pro amor adulto. Você sabe que acho que, não sei se foi a primeira ou a segunda constelação que eu fiz com relação ao meu trabalho. E daí falam assim, né, que... e daí, porque a família veio toda uma história de bomba, foguete, meteoro, né? Passaram fome, nordestino, toda aquela história triste, né? E teve a superação. E daí, a pessoa virou pra mim e falou assim, por que você tem que honrar pela dor? Aí virou pra mim e falou assim, porque assim, os seus pais são pessoas de sucesso. Eles vieram e construíram uma vida exatamente. aqui. Mas a gente tem a mania de se conectar, porque é o amor da criança. É o amor mais puro que tem. E a criança, ela sempre quer estar salvando e resolvendo algo, porque é um instinto. Eles acreditam no impossível. Então, aonde eles veem algo que está machucado, eu quero salvar. Eu quero resgatar. E às vezes eu não tenho forças. Então, o que eu faço? Então, eu me junto a vocês. E me torno igual, para eu ficar igual a vocês. Porque eu preciso honrar. Porque eu preciso honrar, eu preciso pertencer. E daí a pessoa virou pra mim e falou assim, por que você tem que honrar pela dor? Daí começou, olha seu pai e sua mãe, são duas pessoas de muito sucesso. E real, né? Total. Se você olhar... Total. A história dos seus pais é linda. Exatamente, assim, o que eles fizeram, eles transformaram o limão numa limonada, eles venderam a limonada, inclusive, né? Venderam limonada, inclusive, tudo eles fizeram, entendeu? Então, assim, aí na hora que a pessoa me falou isso, eu falei, poxa, é real. E isso é consciência, isso é o autoconhecimento que faz conosco. Por isso que a gente precisa buscar, a gente tem que buscar. E voltando ao que você falou lá anteriormente, de um final de semana, é um processo. Se nós somos o resultado de tantas gerações, se a minha empresa é o resultado do meu esforço, de tudo que eu trouxe comigo, e se a minha empresa hoje é uma empresa consolidada e já passaram várias pessoas por aqui, olha o quanto eu tenho que ter de autoconhecimento para eu saber cuidar disso. Sim. Só que eu não vou conseguir de um dia, é um processo, você vem de gerações. A gente precisa de processos para conseguir mudar. Eu falo que se fosse fácil a mudança, o ser humano não teria problema. Eu sempre falo que o que a gente veio fazer aqui na... Se o processo de mudança fosse fácil, não tinha problema. Não tinha. Eu falo com você hoje aqui, você sai ali, amanhã a sua vida tá mudada. Tipo como um passe de mágica, né? Não existe mágica, gente. E você, quando a gente olha para o seu... Eu sempre falo... A gente veio para 3 coisas. A gente veio para se desenvolver, a gente veio para ser feliz e a gente veio para prosperar. E daí, quando eu falo, a gente veio para se desenvolver, mas não é se desenvolver só a parte intelectual, é se desenvolver como ser humano. Como ser humano. A principal chave do negócio é você se desenvolver como ser humano. Porque a partir do momento que você se conhece, você se desenvolve como ser humano, a sua vida como um todo vai andar. Né? E daí as pessoas acham que elas primeiro têm que prosperar, sim, primeiro têm que cuidar da família e daí por último sou eu. Hoje, assim, eu trabalhando nesse movimento, né, do desenvolvimento, às vezes a pessoa vem, ela tem interesse, desperta o interesse porque ela tem uma dor. Daí a gente fala de valores. A pessoa, ela nunca quer investir. Aí aquela mesma pessoa que hoje não tem o dinheiro para investir, semana que vem ela tá postando no Instagram que ela fez uns procedimentos. Então, assim, o ser humano, ele tende a
de fora, sempre por fora. E tudo tá dentro. Sim. Né? Então, assim, eu tenho dinheiro, não, eu vou fazer um botox, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e deixo isso pra depois, daí eu caminho mais um tanto lá na frente de novo, eu fico paralisada. Por quê? Porque o problema tá dentro. O desenvolvimento, ele é de dentro pra fora, ele não é de fora pra dentro. Você sabe que... Eu posso trazer o teu exemplo, voltando para as lealdades sistêmicas? Sim. Você, enquanto filha do seu papai e da sua mamãe, você passou fome? Não. Seus pais passaram. Sim. Você foi uma pessoa obesa. Sim. Por que essa necessidade tanta de comer? Lealdade ao seu sistema daqueles que não tiveram. Sim. Isso é lealdade, gente. É uma coisa que a gente não consegue explicar no hoje o porquê fazemos. E daí, era assim, lá em casa sempre foi isso. E daí é uma coisa até que a gente teve que trabalhar. Porque, assim, o excesso de comida sempre foi. Porque como meus pais passaram necessidade, muita necessidade. A necessidade de ver em abundância, né? Muita Ninguém abundância. mais pode faltar. Ninguém. E daí, assim, para ele, você quer ver eles felizes, é você chegar na casa deles e comer, né? Você tava lá ontem e você viu, né? A alegria da minha mãe é botar comida, não sai da cozinha, é vindo comida. O negócio é comer. Da onde que sai tanta comida dentro dessa geladeira, né? E então, assim, mas o porquê? Porque eles passaram por esse movimento de necessidade de mesmo. Escassez, né? De escassez. Então, assim, que dá para a gente entender com relação a isso, né? Que não necessariamente você vai fazer igual, né? Porque eu não passei fome, mas daí, de uma certa forma, se a gente for olhar isso, teve um excesso de comida na minha existência para que eu não fizesse o mesmo, né? Então, assim... E você não soube administrar e você comeu por todos que passaram fome. Exatamente. E você sabe que é uma coisa que, com Maria Eduarda, eu não consigo negar comida para ela. Tipo, no sentido assim, se ela me pede, para mim é muito difícil botar limite na quantidade que ela tem que comer, porque ela tá sobrepeso. E daí, para mim, é muito difícil, porque eu não sei, eu tô negando comida. E daí, se você for parar para pensar, é o quê? É o sentimento que eles tiveram. E daí, por isso que eu falo que não é de um dia, é processos. Você está no seu processo, você é uma pessoa totalmente dedicada ao autodesenvolvimento e você está no seu processo. A gente tem as nossas dificuldades, né? Sim. Então, voltando lá para dentro das empresas, esse autoconhecimento do gestor é fundamental. Por quê? Porque é tudo muito amplo. Nós somos, assim, nós somos uma caixa, né? Com vários segmentos dentro. Então, o empresário, o gestor, ele precisa ter e precisa levar para dentro da tua empresa para você ter paz. Eu falo assim, quando você e tua equipe tem um pouquinho de autoconhecimento, de inteligência emocional, a empresa começa a viver em paz. Sim. Começa a existir paz dentro da empresa e produção. E muita produção. E você sabe que eu gravei um podcast com umas meninas de arquitetura. E daí elas são do autodesenvolvimento, elas assim, super se desenvolvem e tal, e é uma empresa só de mulheres. E assim, você sente paz em olhar pra cara delas, sabe? Então, assim, o que eu acho bonitinho? Elas são super prósperas, elas super, assim... E é aquele negócio, você não... De desmistificar esse negócio que tem que ser tudo difícil, que tem que ser tudo complicado e complexo. Não, elas criaram um processo, elas criaram uma forma, elas se desenvolvem sempre, tanto na parte emocional quanto na parte empresarial, e a empresa vai andando muito bem, obrigada. Muito bem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tudo é a forma e como você lida com isso, né? A partir do momento que eu tenho meu autoconhecimento, eu consigo lidar com aquilo e consigo enxergar de forma diferente. Então, foi difícil para o meu pai, para minha mãe? Foi difícil para quem fundou a empresa? Foi. Para nós hoje não precisa ser mais. Sim. Né? Porque nós temos recursos, nós temos uma infinidade de recursos hoje que não existia e que nós podemos fazer diferente. Então, para eles foram. Então, a gente olha com respeito ao honrar. Eu olho com respeito ao seu sofrimento, eu olho com respeito como foi difícil trazer a empresa aqui sem os recursos que existiam. E nós estamos chegando hoje, filho, estou chegando hoje, eu olho para meus pais com respeito e eu sigo daqui adiante sabendo que eu posso sim honrar a eles de forma mais leve. Chega de guerra, sim. Ninguém não precisa, a gente está em outro período, outro processo. Só que a nossa inconsciência, a nossa epigenética está ligada ainda lá ao que foi difícil. Então, esse autoconhecimento, é esse startzinho de que, ei, faltando, você não tá mais naquele
tempo, você está em outro tempo e você pode fazer de forma mais leve. Porque a parte emocional, de alguma forma, você não... Ele é atemporal, né? É atemporal. Então, e é onde assim, você está presa. Exatamente. Isso. Então, assim, se é atemporal, como é que você, entendeu? Você tem que dar conta disso. Já estão dizendo que é pra gente precisa finalizar. Tão rápido, né? Tanta coisa não, pra falar. passa muito rápido. E daí, antes de finalizar, e eu te agradecer por ter vindo aqui hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo Óbvio. E o que você... uma frase, algo que faça sentido para ti, para as pessoas que estão assistindo. Lu, eu vou falar o que eu sempre digo, assim, já é né? Que o autodesenvolvimento, ele liberta. Sim. Ele te liberta da prisão que você estiver. Porque tem pessoas, cada pessoa está numa prisão diferente. Sim. Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a inteligência emocional, ela te liberta para você saber viver de forma mais leve em todos os ambientes. Seja na sua casa, seja fora de casa, seja no trabalho, na vida. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento liberta. Então, seja para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para empresários, para CPF, CNPJ, busque o autoconhecimento. Acho que a palavra-chave é busque, busca, né? Busque o autoconhecimento. Diário, constante, permanente. Exatamente. E assim, as pessoas acham que tá muito longe. Eu vou ter que virar zen. Não, a gente não tá falando disso não, nada a ver. Não, a última coisa que eu sou é zen, aquela... Mas é um processo mais leve, é de você ver as coisas acontecendo, é de você ver as coisas fluírem e de você não adoecer. Sim. Com o que acontece em volta de você, que você não tem o controle. Então, quando você aprende que você não consegue resolver algo, mas que você não precisa adoecer por conta daquilo, a vida se torna mais leve. E assim sucessivamente. Então, para mim, a frase é essa: busca o autoconhecimento, porque o autoconhecimento te liberta da prisão que você estiver. Que lindo! Ai, obrigada! Obrigada! Vou ter que vir todo mês, gente, pra São Paulo. Gente, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Laura, para vocês seguirem, verem. Ela sempre trazendo conteúdo no Instagram dela. Então, queria agradecer mais uma vez. Veio de Foz do Iguaçu para gravar com a gente. E é isso, obrigada! Eu que agradeço, assim, é uma satisfação imensa. Né? Tu sabe que eu queria estar aqui também, ter essa troca contigo, gosto muito de ti, e assim, é o que eu falei no início, né? É um conteúdo que a gente ama, então que as pessoas possam ter um olhar, porque é muito bom quando alguém fala assim, nossa, pode ser diferente. Pode. Né? E é Não, isso. só pode. Ser diferente. Gratidão.